Irmãos, quando eu recebi uma mensagem me dizendo que essa oportunidade me seria dada, eu me preocupei um pouco, mas logo me veio ao coração. Eu pedi ao Senhor e essa palavra me veio ao coração. E eu vou estar compartilhando com os irmãos. Vamos continuar a leitura no mesmo livro de 1 Coríntios 12. E no decorrer, o Senhor vai ministrando aos nossos corações. Que diz assim a partir do verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aleluia. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aleluia. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Aleluia. E a outra, a operação de milagres. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele.
E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aleluia. Irmãos, esse texto, ao mesmo tempo que ele se manifesta um pouco complexo, mas quando nós paramos para meditar e para prestar atenção, nada mais é do que Cristo falando a respeito de nós, como um corpo. De nós, como Deus quer nos usar das diferentes formas, da maneira dele, como ele quer. Porque muitas das vezes a pessoa fala, não, eu gostaria de pregar, mas ela é tímida, mas ela, por algum motivo, ela não tem aquela coragem. Ela tem o desejo, mas muitas das vezes não tem a coragem. Na verdade, mas outros já ficam nos bastidores, já ficam ali, já gostam ali da limpeza da igreja, da casa do Senhor, já gostam ali da intercessão, ficam ali quietinhos ali, intercedendo, não é verdade? E muitas das vezes o Senhor, ele usa cada um como ele bem apraz. E é sobre isso que diz a palavra do Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, o inimigo ele tenta colocar dúvida no meu e no seu coração. Quando Deus coloca um louvor no coração de algum irmão, de alguma irmã, e muitas das vezes esse louvor ele arde, porque às vezes Deus permite isso, irmãos, para que você venha louvar, para alcançar algum coração que está abatido, para alcançar alguma vida que precisa de alguma resposta. E Deus, ele fala através dos louvores. Eu creio, eu amo louvor. E ele fala também dentro da sua palavra. Aqui, nós meditamos sempre na palavra de Deus, e nós sempre temos buscado, né, o conhecimento. O conhecimento, irmãos, na palavra de Deus, não nos deixa ficar enganado diante dos falsos profetas que existem por aí. Diante de falsas pessoas que ficam usando o nome do Senhor para tirar proveito de muitas coisas. Mas se você é firmado e alicerçado dentro da palavra, se você tem buscado um ministério verdadeiro, aquele que te apresenta Cristo como verdadeiramente Ele é, único, genuíno, verdadeiro, que salva, que liberta, que te leva para o céu. Irmão, se você encontrar um ministério assim, dessa forma, se agarre. Procure ficar próximo das pessoas que têm seus corações voltados para Deus. Porque assim como a palavra nos diz que nós somos um corpo, nós temos que estar ligados, nós temos que estar unidos. Porque quando nós ficamos unidos, quando nós tomamos a causa do nosso irmão para nós mesmos, a bênção chega para aquela vida, chega para aquele irmão. Por isso que estamos nesse propósito de oração pelas madrugadas. O quão importante é, irmãos. Quantos livramentos o Senhor, Ele traz às vidas, às famílias apresentadas nas orações pela madrugada. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um testemunho para contar a respeito de resposta de oração nas madrugadas. Eu tenho certeza. E eu quero dizer para cada um nesta noite, se está difícil a caminhada, se está difícil muitas das vezes,
vem o desânimo, vem a tristeza, vem uma luta tão forte, o inimigo se levanta com tanta fúria contra a vida. Não se abata, irmãos. Não se deixe abater. Porque quando o inimigo se levanta, ele se levanta, mas é para cair. Porque o Senhor, ele já deu a vitória, ele já nos garante a vitória. Dentro da sua palavra, se você meditar na Bíblia, você vai encontrar várias passagens de vários irmãos que lutaram e venceram com Cristo, que lutaram e acreditaram nesta palavra que há mais de 2000 anos foi escrita, foi revelada. Jesus, ele esteve aqui e não foi em vão. E quando ele convida a mim e a você a estarmos se unindo como um corpo, para estarmos nessa luta diária, neste mundo, que todas as coisas cooperam somente para coisas ruins. Quando você abre um noticiário, você só vê notícias ruins. Quando você abre as redes sociais, você só vê notícias ruins. Onde estão as boas coisas? Onde estão os milagres? Onde estão, irmãos? O milagre está em mim, está em você. O milagre está em mim, está em você. Quando chega alguém perto de você e te pede uma oração, ore por mim, interceda por mim, estou passando por isso. Irmãos, quando nós colocamos a nossa vida nesse campo de ministério de intercessão, é muito forte, porque nós tomamos as dores, tomamos a luta ali daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, para nós. Então, tudo que está sobrevindo sobre aquela vida, acaba que também tenta sobre nossas vidas. E se você não estiver alicerçado, você não consegue. Por isso que tem culto de doutrina, para você vir, para você aprender. Não perca, irmãos. As quartas-feiras, venha, vença o cansaço, vença todos os impedimentos. Não deixe nada te impedir de estar na casa do Senhor, porque sabemos que os dias são maus. E a maldade, ela está tentando tudo, está fazendo de tudo para tirar a mim e a você da presença de Deus, para tirar a mim e a você do foco, que é Cristo. Por mais que nós estejamos cansados, não baixe sua cabeça, irmãos. Não abaixe sua cabeça. Levante suas mãos e ore e clame ao Senhor, que a resposta, ela vem. Ela vem. O socorro de Deus, para muitas pessoas, vem de imediato. O socorro, muitas das vezes, ele demora um pouquinho mais, mas é no momento certo. Não chega depois, não chega atrasado. Não tem aí esses ditados populares que dizem por aí, que Deus tarda, mas não falha. Não, irmãos. Deus, ele age no momento certo e na hora certa. Porque não é para depois a gente dizer que foi pela força do nosso braço, que foi mérito nosso, não. Todo livramento, toda salvação, toda cura, toda mudança da morte, todo quadro de morte para a vida, vem de Deus. Vem do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, é muito importante quando aqui a palavra ela fala, quando fala que a mão fala, eu não posso ser o olho. Quando fala que o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Irmãos, isso trazendo para a nossa vida, nós precisamos sim um dos outros. Nós, que nem um exemplo de um braseiro. Se você retira ali uma brasa e coloca ela sozinha, ela vai se apagar.
Mas se você aproximar ela novamente do fogo, ela volta a se acender. Então assim somos nós. Se você está fervoroso na casa de Deus, se você está vindo aos cultos, está participando dos cultos de libertação, está participando das orações nas segundas-feiras, isso, fique firme, irmãos. Mas não deixe o desânimo tirar você do seu foco. Ah, hoje eu não vou porque está frio. Hoje eu não vou porque está chovendo. Hoje eu não vou. Isso aí, irmãos, acaba que vai esfriando você. Isso aí acaba que vai tirando você da presença de Deus. Porque quanto mais nós buscamos a presença e a intimidade do Senhor, mais perto, mais próximos, nós podemos ouvir o Senhor cada vez mais pertinho da gente. E é maravilhoso, irmãos. Quem participa, quem tem essa experiência maravilhosa com Deus, de ouvir, de sentir a presença dEle. Mas, se você porventura se sentir fraco, se sentir cansado, eu digo para você que está nos visitando nesta noite, procure um obreiro, procure uma obreira, se aproxime dele. Peça para ele te ajudar. Irmão, eu estou precisando de uma ajuda, estou precisando conversar, estou precisando de vocês, da igreja, estou precisando da igreja no meu lar, para me ajudar em oração dentro da minha casa. Irmãos, estamos todos aqui para poder ajudar. Estamos todos aqui para poder interceder por você. Estamos todos aqui para fazer esse mover. Porque a palavra de Deus é que manda. Uns ajudando aos outros. Assim como um corpo. Assim como nós louvamos aqui nesta noite. Nós estamos aqui porque o Espírito de Deus, ele nos move. Ele nos move. E nós não conseguimos, por mais que chegamos cansados do trabalho, o nosso corpo se encontra cansado, dói aqui, dói ali, dói um ombro, dói uma perna. Mas quando o Espírito Santo fala, meu filho, vai até minha casa. Meu filho, dobre os seus joelhos agora, ore, busque. Leia a minha palavra. Irmãos, é maravilhoso. Porque o Senhor, Ele usa de estratégias que eu e você não imaginam. Eu e você não imaginam. Muitas das vezes, quando eu me levanto, e não sei se já aconteceu isso com vocês, de repente você está acostumado a passar naquele caminho todos os dias. Mas naquele dia, algo vem no seu coração. Não passe por ali hoje, vá por aqui, vire por aqui, siga por aqui. Não sei se já aconteceu isso com alguém. Quando você sentir, irmãos, que algo vem para te falar, né, que você... Porque Jesus, ele é calmo, ele é calmaria. Dê ouvidos à voz do Senhor. Dê ouvidos. Hoje eu estava no meu trabalho, estava ouvindo um colega de trabalho dar um testemunho que ele estava... hoje ele serve a Jesus, mas quando ele era mais jovem, ele não estava nos caminhos do Senhor e ele estava com a sua namorada numa determinada praça aqui de Campinas, alguns anos atrás. E de longe ele viu 2 rapazes vindo. E aí algo, a gente sabe que é o Espírito Santo, falou com ele assim: saia daqui, não fique aqui, vá embora. E ele simplesmente não deu ouvido. Novamente, os rapazes aproximando, 2 rapazes se aproximando. E novamente, saia daqui, não fique aqui. Só que ele não deu ouvidos. Não deu ouvidos. E aqueles rapazes, quando chegaram próximos deles, 2,
abordaram, falaram que era um assalto. E falaram para eles, não toma nenhuma atitude, simplesmente passe os seus pertences. Passe o seu celular, passe a sua carteira. E ele teve uma atitude inusitada. Ele foi para cima das pessoas que estavam ali para roubar. Ele teve essa atitude. E ali naquela luta corporal, né, e ele pedindo ajuda para ajudarem, e ele não teve nenhuma ajuda, mas ainda assim os rapazes, vendo que ele estava conseguindo, né, eles pegaram a mochila, um pegou a mochila, saiu correndo, e o outro saiu correndo logo atrás e levou os pertences dele. E aí eu falei para ele, mas que grande livramento. Você foi um tolo de ter reagido, mas que grande livramento o Senhor te deu. Ele falou, hoje eu entendo. Hoje eu entendo. E ele falou, quem me dera se antes eu tivesse conhecido esse amor de Deus. Quem me dera se eu tivesse conhecido na minha mocidade esse amor de Deus. E muitas das vezes, tantos jovens têm a oportunidade de virem à casa do Senhor, de ouvirem uma palavra, de ouvirem, e muitas das vezes deixam passar. Não dão ouvidos à voz do Senhor. Muitas das vezes é preciso acontecer algo mais duro, mais severo, para que as pessoas venham a ter esse encontro com Deus. Mas nesta noite, se nós nos colocarmos nesta posição, irmãos, de corpo, unidos, juntos, o inimigo ele não poderá tocar em mim, nem em você. Eu gostaria de estar lendo aqui também em João 17. João 17, verso 21, 22 e 23. Que diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tem amado a eles, como me tens amado a mim. Aleluia. Então, se nós estamos em Jesus, é para que o mundo veja e reconheça o sacrifício que Jesus fez por nós, o amor que Deus tem por mim e por você. Não é em vão. Não é em vão, irmãos. Não é em vão. Em Efésios 4, versos 15, que diz assim, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aleluia. Glórias a Deus. É maravilhoso, irmãos, quando você pega um resfriado. O que o seu corpo imediatamente entende? Eu não sou médica, mas o que o seu corpo entende? Que está entrando um vírus que vai atacar o seu organismo, que vai te enfraquecer, que vai te debilitar, que vai te enfraquecer, que vai te deixar com febre, enfim, que vai te prejudicar. E o seu organismo
que ele entende? Que tem que atacar. Tem que atacar aquele vírus. Então, o nosso corpo ele não fica inerte, ele não fica parado para poder receber aquele vírus. Ele vai contra-atacar. Os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, ali a nossa imunidade, né? Tudo que tem em nós que nos faz reagir às doenças, vai contra-atacar aquele vírus. E assim também é conosco, é com a nossa vida espiritual, né? Mas como? O inimigo ele vem contra-atacar você. Ele tenta colocar dor de cabeça em você para te desestruturar. Ele tenta usar pessoas para te dizer palavras para te magoar, para te ferir. Ele tenta tocar na sua vida financeira, tocar na sua vida sentimental, tocar na sua vida familiar. E o que você vai fazer? Você vai ficar parado ou você vai se levantar e vai clamar ao Senhor? Ao Senhor que tudo pode. Porque há coisas que nós não podemos alcançar. E para onde você vai quando você tem um familiar que está nas drogas? Para onde você vai quando você recebe um diagnóstico de doença incurável? Para onde você vai quando a morte espreita a sua casa, a sua família? Para onde você corre? Se não para os braços do Senhor. Eu vou procurar uma igreja. Eu vou procurar aquele irmão, porque eu sei, se ele orar, se ele me ajudar em oração, Deus vai responder. Aleluia, glória. Se eu colocar de todo o meu coração, quantas pessoas, irmãos, diante das lutas, elas, Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou ser assim, 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 assim. Senhor, me livra, que eu vou para a tua casa. E quando o Senhor dá o livramento, o que a pessoa faz? Dá as costas para o Senhor. Assim como foi com aqueles leprosos, né? Somente um voltou para agradecer. Não é verdade? Então, irmãos, nesta noite, que nós possamos ser um corpo de Cristo, bem forte, bem unido, bem estruturado, sabe? Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, porque quando a gente chega na casa do Senhor e vê cada um dos irmãos aqui, é muito bom, é gratificante. É gratificante ver e poder dizer, Senhor, estamos todos aqui, vencemos mais uma semana, nos prepara, Senhor, para mais essa semana que irá começar, Senhor, mais um mês, Senhor, mais um ano, Senhor, nós estamos aqui, estamos juntos, estamos firmes, estamos constantes, não é fácil, mas em tudo o Senhor contempla o seu deitar, contempla o seu levantar, contempla você indo trabalhar, contempla você na sua casa, preparando as suas coisas, seu alimento. Em tudo o Senhor contempla. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós buscamos, quando nós estamos aqui na casa do Senhor, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando o nosso coração ele se abre para o Senhor, ele se agrada. O Espírito Santo ele fica feliz quando nós dependemos dele, quando nós declaramos para ele que nós o amamos, que nós dependemos, que nós precisamos, que ele é o nosso socorro, que ele é o nosso advogado, que ele é o nosso justo juiz
que Ele é o nosso médico dos médicos. Nós somos um corpo. E o que o corpo do Senhor nesta noite está precisando? E o que o corpo do Senhor nesta noite está passando? O que? Quando nós machucamos o dedinho, imediatamente vem ai. E todo o corpo faz o quê? A gente senta e a gente já leva a mão ali. Já leva a mão ali para proteger. A gente já procura já um remédio para passar ali, um esparadrapo, alguma coisa para proteger. E assim também é com a nossa vida, irmãos. Quando você vê que o inimigo ele está tentando te atacar de alguma forma, não permita. Não permita. Se levante e clame. Senhor, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Senhor, é tanta luta. Senhor, é tanta dor, é tanta luta. É uma avalanche de coisas acontecendo sobre a minha vida. Não é assim que acontece quando um corpo ele está tomado ali por alguma infecção. Quando está ali internado e a pessoa muitas das vezes, o médico dá aquele diagnóstico, está com infecção generalizada. O que fazer? O que fazer? Que remédio é possível para curar tamanho problema? Que remédio nesta noite é necessário para curar essa dor que está no seu coração? Que remédio será necessário para salvar aquele membro da sua família que está dando trabalho? Que remédio será necessário para que uma porta de emprego se abra para você? Que remédio será necessário para curar a sua alma? Irmãos, não é tempo mais de perdermos tempo. Não é tempo mais de perdermos tempo. Precisamos estar cada vez mais unidos. Porque o inferno, ele é organizado, ele é unido. E eu e você? Somos organizados? Somos unidos? Quem é você no corpo de Cristo? Quem é você? Você é aquele que está indo lá de encontro, é a imunidade que está indo de encontro à doença para poder trazer a cura? Ou você é aquele que fica estacionado, somente esperando vir a doença e te tomar? Irmão e irmãs, não fique estacionado, não fique parado. Porque se você parar, você vai querer sentar. Se você sentar, você vai querer deitar. E se você deitar, as suas chances de tornar a levantar diminuem muito. Diminui muito. Mas eu quero te dizer nesta noite, há um corpo de Cristo aqui nesta noite. Há um corpo de Cristo aqui nesta noite que está disposto a me ajudar, a te ajudar. Existem homens e mulheres de Deus que verdadeiramente estão de pé para poder
interceder pela minha e pela sua vida, para te ajudar, para te aconselhar, para ir de encontro contra todo levante do inimigo. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, se você precisar, a sua luta vai ser a luta desse irmão. Se você precisar, a sua luta vai ser a nossa luta. Então, se você veio visitar, não volte para casa da mesma forma que você chegou. O Senhor, Ele pode e vai fazer algo por você, mas você não pode simplesmente parar e estacionar. Você tem que caminhar. Quando uma pessoa faz uma cirurgia, o que os médicos pedem? Você precisa caminhar. Para quê? Para que os gases não se acumulem no seu organismo. Você precisa caminhar, mesmo que sejam alguns passos, meros passos, mas você precisa caminhar. Você precisa se movimentar, o corpo precisa saber que você está reagindo, que você está lutando para sarar. E assim também é conosco. Você precisa reagir. Você precisa depositar toda a sua confiança em Deus. E eu louvo a Deus, porque a palavra do Senhor, ela se movimenta. Quando você lê em um capítulo, você já encontra em outro versículo, em outro livro, e você vai maleando a palavra, e vai lendo, e vai conhecendo cada vez mais e mais. Que você possa nesta noite permanecer firme. Conte, se una a esse corpo com Cristo. Porque o Senhor, Ele conta com você, sabia? Sabia que o Senhor conta com você? Para fazer parte deste corpo? Ainda que seja um dedinho mindinho, o que seria dos nossos pés se não fossem os nossos dedos? Nós não teríamos sustentação, sabia? Nossos dedos são importantes. O dedinho é importante, a unha, tudo é importante no corpo. Tudo é perfeito no seu devido lugar. O que seria das nossas mãos se não fossem os nossos dedos? Você não conseguiria palpar, você não conseguiria segurar, escrever. Tudo no corpo de Cristo é importante. Todos no corpo de Cristo são importantes. Não pense você que você não é importante. É importante sim. Não deixe essas mentiras de Satanás entrar no seu ouvido nem no seu coração. Não deixe. Não deixe. Você é importante sim. Quando nós estamos aqui, que vemos você aqui, é muito bom. Nós podemos ver que Deus, Ele continua operando na sua vida, porque você esteve aqui, porque você está aqui. Então não deixe, irmãos, não deixe o inimigo atingir. Use a palavra como um escudo. Use a palavra. E fique firme. E Deus, Ele vai te abençoar. Amém? O que eu não pude expressar, o Espírito Santo continua expressando no coração de cada um de vocês. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Irmãos, fique sobre seus pés. Amém, Jesus. Vamos estar fazendo uma oração. Hoje é domingo, dia de buscarmos para a nossa família. Amém? Você que veio para buscar em favor da sua família nesta noite, coloque diante do Senhor
sua petição. Amém? Aquilo que você precisa que Deus venha realizar na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, estenda suas mãos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui reunidos, Pai amado, culto, Pai amado, da família. Senhor, que o Senhor possa alcançar, meu Deus, cada vida que aqui se encontra, Pai. Senhor, quero te pedir também, meu Deus, em favor, Pai amado, das vidas, meu Deus, dos que estão nos acompanhando, Pai amado, nas redes sociais neste momento, acompanhando o teu culto ao vivo. Senhor, que o Senhor possa ir de encontro a cada vida, meu Deus, que está acompanhando nesta noite. Senhor, entra com a tua providência, entra, meu Pai amado, com a tua salvação para quem precisa de salvação, cura para quem precisa de cura. Senhor, abre as portas para quem precisa, Pai amado, de portas abertas, quer seja de emprego, quer seja, meu Deus, meu Pai, na vida sentimental, quer seja, meu Deus, meu Pai, na vida familiar, em todos os sentidos, meu Pai amado, que o teu Espírito Santo possa vir, Senhor Jesus, em cada lar e permanecer em cada lar, Senhor, sobre cada família, sobre cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor, cada membro, Pai amado, de cada família, que o Senhor possa alcançar a parentela, meu Deus, do teu povo nesta noite, que o Senhor possa livrar-nos, meu Deus, meu Pai, e abençoar esta semana, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado. Sê com o teu povo, Senhor. Estenda as tuas mãos de poder nesta noite, para que haja, meu Deus, meu Pai, livramentos, para que haja salvação, para que haja, meu Deus, meu Pai. Ah, Senhor Jesus, Senhor que sabe todas as coisas. Muitas das vezes nós não sabemos o que acontece com cada vida, mas o Senhor conhece, o Senhor está em cada coração nesta noite, Pai amado. Joga por terra, meu Deus, todo o projeto do inimigo. Joga por terra, meu Deus, todo o levante de Satanás. Em nome de Jesus, todo o projeto arquitetado contra cada vida, contra cada família, seja anulado nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, permaneça, meu Pai amado, com o teu povo, Senhor. Ah, Senhor, continua falando, continua operando, continua liberando as tuas bênçãos, meu Deus, sem fim, sobre a vida do teu povo nesta noite, Pai amado. Realiza milagres, Senhor. Realiza sonhos, Pai amado. Realiza, meu Deus, meu Pai, o desejo de cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado. Seja o teu povo nesta noite, Senhor. Abre, Senhor Jesus, os caminhos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. E só nos resta despedir uma paz.